Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Turma 201, 202, 203, 204. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, como eu comentei já com a turma 201 e 202, espero que o Lídio também tenha comentado com a 203 e 204, eu ia precisar de vocês na aula de hoje que vocês fizessem um estudo da aula invertida, que é quando vocês já se preparam antes para o que eu vou falar. Eu vou dar continuidade no módulo 7, então é uma segunda parte desse módulo. Esse módulo é um pouquinho mais pesado e estamos falando em matemática 1 e eu pedi que vocês lessem a situação problema número 2 lá da página 12. Lá falava, então eu acredito que vocês leram, né? Quem não leu, pausa o vídeo agora, vai lá ler para saber do que eu tô falando, ok? A situação problema falava de um rapaz que queria colocar uma senha, eu tô lendo ele aqui na minha apostila. Ele queria criar uma senha para o banco, onde ele associasse as letras do nome dele e o dia do seu aniversário. Bom, o que a gente tinha nessa situação? Ele tinha uma situação problema, onde ele ia usar as letras do nome. Quais são as letras que ele tinha para usar? Bom, o nome dele é Marcos e ele queria usar os números do seu aniversário, da data do seu aniversário, e ele fazia aniversário em 11 do 11. E o que a gente tinha aqui então? Ele tinha uma restrição, ele não queria que nas senhas dois números ficassem juntos. Então ele não queria isso, sei lá por qual motivo, ele não queria. Então o que ele aceitava como senha? Ele aceitaria, por exemplo, o 1, o M, o 1 de novo, o A, o R, o 1 de novo, o C, o 1, o O e o S. Ele aqui estaria separando as letras, separando os números junto das letras. Isso aqui estava ok. O que não era aceitável, então, para a gente entender bem? Digamos que isso aqui não valia 1, Marcos, 1. Por que isso aqui não vale? Então, isso aqui, ele não queria um tipo dessa senha, porque os números estavam ficando juntos. Então, eu acredito que vocês leram e vocês entenderam. Qual é a estratégia quando eu tenho esse tipo de problema? Quando que aparece esse tipo de problema? Nessa situação de senhas, quando nós temos palavras grandes, gente, e eles querem pedir que a gente aloque as vogais separadas das consoantes, em problemas assim onde eles colocam como restrição que nós separemos alguns tipos de letra ou letra de número e coisas assim. Então é bem a situação clássica desse problema. Qual é a ideia aqui? Bom, quem não pode ficar juntos são os números. Então eu escrevo todas as letras, porque as letras serão os separadores dos números. Eu venho aqui e coloco o A, o M, o A, o R, o C, o O, deixa eu dar um espacinho maior aqui para esse O, gente, ficou meio coladinho. O O e o S. E o que acontece, gente? Eu posso colocar número entre as letras, mas eu também posso colocar depois do S e depois do M. Então eu vou criar espaços onde eu vou alocar esses números. Aqui seria um espaço, aqui eu tenho outro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que eu posso ter número após a letra e eu posso ter número antes. A minha senha pode começar e terminar com o número. Não necessariamente precisa, mas eu posso fazer assim. Bom, o que eu tenho que levar em consideração? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços para colocar 4 números. Detalhe, esses números são todos iguais. 11 do 11, olha que aniversário fácil de gravar, 11 do 11. A ordem que eu vou escolher não vai importar. Então, trata-se de uma combinação de 7 espaços que eu tenho para alocar 4 números iguais. Então, combinação de 7 para alocar 4, mas tem um detalhe. As letras podem mudar de posição. Não precisa ser o M, A, R, C, O, S. Ele não falou que tinha que formar o nome dele, Marcos. As letras podem trocar de lugar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras para trocar de lugar, para permutar. Então, isso aqui multiplicado pela permutação de
6. Então, nós temos aqui uma combinação dos 7 espaços para encaixar os números 1, vezes a permutação das 6 letras. Aqui são as 6 letras que estão permutando. Eu já fiz esse cálculo, combinação de 7 para escolher 4, substitui na fórmula, isso vai dar 35. Permutação de 6 é 720. Isso dá aqui, para esse rapaz, 25.200 senhas diferentes que ele consegue compor com a data de aniversário dele e com o nome dele. Correto? Bom, antes que eu me esqueça, aqui no canto já tem o que eu quero que vocês façam. Eu vou fazer mais um problema parecido com esse, tá? Então eu vou dar mais uma situação que daí não é da apostila. E quem ainda não tinha lido esse probleminha, então volta lá, lê a situação do problema, depois vem ver minha explicação de novo, ok? Eu vou dar um segundo exemplo. Na verdade, eu tenho 4 exemplos para essa aula, tem que dar tempo. Um segundo exemplo fala assim: quantos anagramas, lembrando, quando a gente está pedindo anagrama, tem a ver com permutação. Quantos anagramas da palavra arara? Quantos anagramas da palavra arara não possuem as letras R's juntas? Então, observe que a palavra arara, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, certo? Só tem A e R, e ele não quer que a letra R fique junto, os 2 R's têm que ficar separados. Então, tá aqui a restrição do meu problema. Então, quando o problema impõe uma restrição, eu preciso sempre começar pensando pela restrição, eu tenho sempre que tentar resolver isso. O que eu vou fazer? Bom, eu tenho que separar os 2 R's. Então, primeiro eu vou alocar os A's. Eu vou colocar o A. Eu tenho 1, 2, 3 A's na palavra arara. E eu vou criar espaços entre essas letras. Detalhe, pode ser antes ou depois de cada letra, não importa. Onde eu posso colocar o R. Então, eu poderia colocar um R aqui, outro aqui. Poderia colocar o R aqui. Poderia colocar o R ali. Observa que eu tenho mais espaços do que letra. Isso não é o meu problema. Não tem problema eu ter mais espaços. Eu preciso saber que eu posso colocar antes ou depois. Eu só não posso colocar 2 R's juntos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 espaços para alocar os R's. Detalhe. Os 2 têm a mesma letra, então a ordem não importa. Se a ordem não importa, eu tenho aqui de novo um problema de combinação. Tanto faz eu colocar um R aqui e o outro aqui, se eu inverter, continua sendo a mesma palavra. Então, eu tenho de novo um problema de combinação, onde eu tenho 4 espaços para escolher 2, aonde eu vou alocar as minhas letras R's. Detalhe. O A aqui eu não preciso permutar. Por que eu não vou permutar como eu fiz lá com as letras do nome do Marcos? Porque A. Se eu trocar de posição, continua sendo a mesma coisa. Então, esse aqui é um problema até mais simples. Só que eu precisei perceber que eu tinha que alocar espaços, deixar espaços para eu poder colocar as minhas letrinhas R's. Então, aqui eu tenho combinação de 4 para escolher 2, 4 espaços, 2 letras, isso aqui dá 6. Fácil esse, tranquilo? Já começou a dar uma lucidez, né? Por quê? Porque a gente começa a ver que é bem parecido. Tem um outro probleminha como esse, então eu vou fazer rapidinho, gente. Depois vocês pausam e colocam isso no caderno, tá? Bem importante vocês fazerem esses registros. Se a gente registra no caderno, a partir do momento que você está copiando, você já está fixando, né? Você já está revisando. Então, tenham esse cuidado nesse momento que a gente está tão aí afastado, está tudo tão diferente. Pelo menos faz essa forcinha. Eu vou dar um terceiro exemplo.
E ele fala assim: em quantos anagramas da palavra, palavrada não, palavra camarada, as vogais não estão juntas. Olha só, é bem comum esse tipo de problema, tá? Onde eu quero que se separe. Observe que são palavras relativamente grandes, com exceção da arara, né? A arara era pequenininho. Mas a questão do Marcos tinha os 4 números e as 6 letras. Agora eu tô com a palavra camarada. E qual é a restrição desse problema? Achar anagrama é fácil, faz permutação. Ah, tá. Permutação de quanto? Eu vou ter que ver o que eu quero. Eu quero que as vogais fiquem separadas ou as vogais não estão juntas. Bom, qual é a restrição então? Separar a vogal? Se eu vou separar a vogal, eu começo colocando as consoantes. Eles são os divisores, são eles que fazem a separação. Então a gente sempre começa por quem vai fazer a separação. Então eu vou colocar a letra C, a letra M, letra R, letra D. E deu, né? 1, 2, 3, 4 consoantes. E agora eu preciso de espaço para as minhas vogais. Bom, elas têm que ficar separadas. Então, eu posso colocar uma letra A antes do C ou depois do C. Entre o C e o M, ou entre o M e o R, entre o R e o D. Pode ter uma letra A aqui? Pode. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5 espaços para alocar quantas letras As? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 5 espaços onde eu posso alocar minhas 4 letras A que tem na palavra camarada. Letra A é tudo igual, então a ordem não importa. Quando a ordem não importa, é uma combinação do que, gente? De 5 espaços que eu tenho para eu escolher 4. Não tem importância que vai sobrar espaço. Observe, acontece isso. Geralmente eu tenho mais espaços do que eu preciso, mas tudo bem, tá respeitando a restrição. Então, combinação de 5 para escolher 4. Tem um detalhe. Aqui, neste caso, é como lá na questão do Marcos. O C, o M, o R e o D são distintos, são letras distintas. Então, eles podem trocar de lugar e se eles trocarem de lugar, isso vai influenciar. No exemplo da arara, não. Mas aqui, se eu trocar o C com o M de lugar, já virou uma palavra diferente. Então, eu tenho combinação de 5 espaços para 4 letras As, vezes a permutação do C, do M, do R e do D. Permutação de 4. Aqui eu tenho combinação de 5 para escolher 4, isso é uma propriedade, já falei com vocês. Aqui dá 5. Permutação de 4 é 24. 5 vezes 24 eu tenho 120 maneiras ou 120 anagramas da palavra camarada, onde as vogais não estão juntas. Perfeito, gente? Não é difícil, tá? É só ter muito cuidado com a restrição e pensar que você vai ter que ter mais espaços do que letras, na verdade. Perfeito? Bom, eu também pedi que vocês lessem a situação problema 3, que falava das balinhas que iam ser distribuídas para as 3 meninas, Joana, Júlia e Jéssica. Eu vou começar por um exemplo mais simples que aquele e depois a gente, então, eu explico a situação problema 3 para vocês. E claro, eu estou explicando aqui, não tenho o retorno de vocês. Quando a gente se encontrar, vale falar, Andréia, fiquei com dúvida na explicação. E aí 203, 204, vale perguntar para o professor Lídio, né? E pode me procurar na monitoria.
monitoria. Semana que vem a monitoria é justamente para 203, 204. Ou seja, segunda-feira é monitoria. 1h30 da 203, 2h15 da 204. Espero vocês lá, tá bom? Pra gente tirar dúvida tanto de matemática 1 quanto de matemática 2. Bom, eu vou dar um exemplo parecido com o da apostila, né? Inclusive é uma sugestão do PH que a gente trabalhe dessa maneira o material deles. Diz assim: de quantas maneiras... Então pausa teu vídeo para copiar, ou se não assiste tudo, depois faz a transcrição disso, esse registro no teu caderno. De quantas maneiras podemos distribuir cinco balas entre duas crianças? É um pouquinho mais simples que o da situação problema 3. Lá acho que são 9 balas para 3, não, 10 balas para 3 crianças, né? Isso. Então, o que eu tenho aqui? Ah, detalhe. Sem que nenhuma delas fique sem bala. Tá? Então, não vale dar tudo para uma e a outra não. Fique sem bala. Então, de quantas maneiras eu posso distribuir? Uma sugestão que a gente tem, que quem leu a situação problema 3 viu, é você representar as balas por bolinhas. Então, eu tenho aqui 5 balas. 1, 2, 3, 4, 5 balas. Perfeito. E eu vou distribuir para quantas crianças? Para duas crianças. Gente, eu posso fazer assim, ó, chegar aqui e botar uma barrinha, onde a primeira criança, aqui é a primeira e para cá é a segunda. A primeira criança ganha uma bala e a segunda criança ganha 4? Posso. Não é uma divisão justa, mas eu posso fazer assim. Posso separar assim, pegar as 5 balinhas e fazer assim. Colocar, dar 2 para uma, 3 para outra? Posso. Ah, mas eu posso fazer diferente? Será que eu posso pegar 5 balinhas e dar 3 para a primeira e 2 para a segunda? Posso. Ah, mas aqui eu também, então, vale dar 4 balas para a primeira e só uma para a segunda. O que é essa barra, gente? Essa barra é a maneira como eu estou separando. Então, se eu tenho balas para separar para 2 pessoas, eu preciso de uma barrinha só. Eu só preciso de um tracinho desse, que separa a primeira da segunda pessoa. Esse caso aqui nem exige cálculo nenhum. Eu consigo perceber que eu tenho uma maneira, 2, 3, eu tenho 4 maneiras de distribuir essa bala. Não tem outro jeito, não tem mais que isso. Detalhe, nesse momento, diferente das questões dos anagramas, eu não teria sentido eu colocar a barra, por exemplo, aqui. Deixa eu fazer de vermelho, né? Tava fazendo a barrinha de vermelho. Não tem sentido eu colocar essa barrinha aqui. Por quê? Porque se a esquerda é a primeira criança, a direita é a segunda criança, só a segunda criança que ganhou bala. Então não faz sentido isso. E aqui está dizendo que nenhuma criança pode ficar sem bala. Também não faz sentido eu colocar a barra aqui no final. Por que não? Porque se a esquerda da barra é a primeira criança e a direita é a segunda, só a primeira criança que ganhou bala. Então, uma maneira é a gente entender o quê? Quantos espaços eu tenho aqui para colocar? Ah, eu tinha 1, 2, 3, 4 espaços para colocar quantas barras? Uma. Posso pensar que isso é combinação de 4 espaços para escolher um. Onde eu vou colocar? Eu só tenho uma barra que vai separar, porque eu só estou separando em 2 pessoas. Ok? Então, claro que dava para usar a fórmula de combinação de novo, 4 para escolher uma, mas não era necessário. Agora, a situação problema 3, aí sim. Porque eu comecei com esse aqui mais simples. Então, agora vocês vão lá para a apostila pegar. Então, quem não leu a situação problema 3, leia e presta atenção na explicação.
lá na situação problema 3, que está na página 12 da apostila, fala de 10 balas. Então, aqui é a situação problema 3, página 12. E fala que tem 10 balas para dividir com quem? Com a Jéssica. Não lembro se era essa a sequência dos nomes. Para Joana e para... Como é que é o nome da outra menina? Júlia. E para Júlia. Joju. E para Júlia. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. Eu vou representar por bolinha as balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ficou muito colada essa minha 6 aqui. 6, 7, 8, 9. Tinha restrição também o problema. Todo mundo tinha que receber bala. Eu fiz 9, eu fiz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 balas. Eu não sei. Cismei com 9. Porque eu queria dividir igualmente para não dar briga, né? Mas vamos lá. São 10 balas para dividir para 3 crianças. Não tem sentido eu colocar um divisor antes e outro aqui no meio, porque daí uma das crianças ia ficar sem. Então eu preciso de quantas barrinhas para separar agora? Agora, como eu quero dividir para 3 crianças, uma maneira seria, posso dividir aqui, 3 para uma, posso dividir aqui e posso dividir lá. Onde aqui seria quantas a Jéssica vai ganhar, aqui é quantas a Joana ganha e nessa aqui seria quantos que a Ju ganha. Eu posso separar assim? Eu posso. O que não tem sentido é colocar uma barra aqui ou aqui, porque daí uma das meninas não ia ganhar bala. Perfeito? O que acontece? Eu tenho agora quantos espaços para escolher? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 espaços para usar quantos separadores, digamos assim, as minhas barrinhas. As minhas barras são os separadores. 2. Se eu uso 2 barrinhas, eu separo em 3 partes, ou seja, 3 crianças. Então, gente, observa aqui, basta eu colocar ali entre as barrinhas, eu tenho que saber o quê? Os espaços que eu tenho ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma combinação de 9 espaços. Por que combinação? Esses espaços são iguais, né? Então, 9 para escolher 2 barrinhas. Eu tenho 9 fatorial, 7 fatorial, 2 fatorial. Então, não lembro quanto é que dá isso, vou fazer a conta. 9 vezes 8 vezes 7. 7 fatorial, fatorial de 2 é 2, vou simplificar. Eu tenho 36 maneiras de distribuir as 10 balas entre essas meninas. Gente, tem mais uma situação problema ali, mas a aula já está ficando comprida demais. Voltem, dê uma lidinha na situação problema número 1. Aqui no cantinho já está o que vocês precisam fazer. Eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Estudem, que se Deus quiser, dia 1º de junho a gente está voltando. Se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Namastê. O Deus que habita o meu coração, saúda o Deus que habita o seu coração. Até a próxima, tá bom? Vejo vocês na monitoria, hein? Tô esperando vocês.